Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 6 e versículo de número 23, que diz assim: Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você, através da palavra do Senhor, que Deus, ele é justo. Deus, ele vê tudo aquilo que é tramado. Deus, ele vê tudo aquilo que é feito, aleluia, que é arquitetado ou planejado contra a nossa vida. Só que existe um momento para que Deus possa fazer justiça. Você vai observar que na vida de Daniel foi assim. Daniel viveu uma grande injustiça. Levantaram um decreto para tentar assim pegar Daniel no erro. Aleluia. E quantas pessoas, irmãos, levantam mal contra você para tentar paralisar, para tentar parar o projeto de Deus na sua vida, para tentar parar o crescimento. Pessoas às vezes tomadas de inveja, pessoas que não aceitam o que Deus tem com você, pessoas que não aceitam o seu crescimento, aí começam a fazer como esses homens fizeram contra a vida de Daniel. Daniel foi lançado em uma cova sem ter feito nada, arabasto e decanta. Tem pessoas que estão me ouvindo agora e dizendo: irmã, eu não entendo por que essa perseguição, irmã, eu não entendo por que fulano, ciclana se levantou contra mim. Deus está dizendo: ei, Daniel também não havia feito nada, minha filha. Daniel não havia feito nada de errado, ele só orava ao Senhor. E muitas vezes só o fato da gente servir a Deus, da gente levantar a nossa mão e aceitar a Jesus, só o fato da gente andar com Jesus, isso vai incomodar abaixo decanda. Tem pessoas, irmãos, aleluia, que está incomodada com você porque você serve a Cristo. Não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem beleza, não é porque você tem uma família bonita, não, é porque você serve ao Senhor. Satanás inflamou pessoas ao seu respeito. Tá aí a resposta. Você estava perguntando: Senhor, por que fulano me persegue? Senhor, por que tanta calúnia? Senhor, por que tanta coisa? E Deus está dizendo: é porque o inimigo, ele não aceita que você serve ao Senhor, e ele fica se levantando para tentar paralisar os projetos que Deus tem contigo, para tentar paralisar aquilo que Deus tem para fazer na sua história. Mas maior é quem te chamou. Eu quero profetizar sobre a tua história uma perseverança como a perseverança de Daniel. Daniel se colocou a perseverar. Tá pensando que Daniel parou de orar 3 vezes ao dia porque havia um decreto que ninguém podia fazer petição nenhuma a não ser o rei durante 30 dias? Não. Daniel não parou de orar. Daniel não parou de buscar ao Senhor, mesmo diante de uma sentença de morte. A Bíblia nos diz que ele continuou servindo ao Senhor. E eu vou te falar uma coisa: aquele e aquela que guarda a fidelidade com Deus, mesmo quando tudo é contrário, meu irmão, vai ser honrado. Vai ser honrada na terra. É claro, irmãos, aleluia, que Deus ia se levantar para fazer algo pela vida de Daniel. Daniel resolveu ser fiel a Deus desde o início na província da Babilônia. Todos os feitos que Daniel havia, aleluia, feito naquele lugar, todo o não que ele havia dado para os manjares do rei, tudo que ele havia feito de uma forma honesta, de uma forma verdadeira, como servo do Senhor, Deus iria recompensar. Deus não ia deixar com que esses homens aqui, por pura inveja, se levantassem e destruíssem o servo dele. A Bíblia nos diz que Daniel foi lançado dentro de uma cova dos leões, mas os leões não tiveram êxito contra a vida dele. Declare comigo: o meu Deus está me dando livramento na cova que prepararam contra a minha vida. O meu Deus está me dando livramento na cova que prepararam contra a minha vida. Isso é sério, irmãos. Teve gente que abriu tua sepultura até mesmo no reino espiritual, rabasto e decanta. Tem gente que não declara que é o teu inimigo, mas no reino espiritual paga para te destruir. E o Senhor está dizendo: eu estou vendo, ribiasto decanta. E eu estou hoje fechando a sua sepultura através dessa palavra. Deus está dando livramento de morte a pessoas aqui que estão me ouvindo, porque não pense você que era brincadeira o que estava sobre a vida de Daniel, porque não era. O intuito desses homens não era que Daniel fosse livrado por Deus, e sim que Daniel morresse. E sim que Daniel perecesse, aleluia. E você vai observar que houve um livramento de Deus com Daniel, não foi dos homens, não. Eles queriam mesmo que Daniel fosse esmigalhado, que Daniel fosse destruído dentro da cova. Eles levantaram aquele decreto com esse intuito, mas o laço contra a vida de Daniel quebrou e ele escapou. Assim é na sua vida também.
Porém, a Bíblia nos deixa claro que aqueles homens que lançaram a Daniel na cova tiveram uma consequência. Porque Deus, ele não vai inocentar o culpado, irmãos, não. E também ele não vai ter o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Quando ele diz, aleluia, que ele vai fazer algo, quando ele diz que vai fazer uma justiça, você pode esperar. Pode passar céus e terra, mas a palavra do Senhor se cumpre. Para Daniel havia livramento, mas para os inimigos havia justiça. Declare comigo. Para mim, para minha casa, há livramento. Mas para os meus inimigos, há justiça de Deus. Para mim, para minha casa, há livramento. Mas para os meus inimigos, a justiça de Deus. Deus não ia deixar, aleluia, com que aqueles homens que se levantaram contra a vida de Daniel ficassem sem paga. O que Deus está dizendo para você, Rabasto e decanta? Eu não vou deixar com que pessoas que se levantaram contra você, Ribiasto, Rabaiaramanda, Rabacanta, tenham êxito contra a sua vida e fiquem também sem receber uma paga. Porque Deus é justo, irmãos. A Bíblia nos diz que Deus livrou a Daniel. Deus mandou o seu anjo, aleluia, e fechou a boca dos leões, conforme a palavra que Daniel estava falando para o rei, versículo de número 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel disse, o meu Deus fechou a boca dos leões, enviou o seu anjo para me dar livramento, porque ele viu que eu não havia feito nada. Tem gente aqui que está sofrendo injustiças, e Deus me trouxe aqui para te falar, eu estou vendo toda a injustiça que você está vivendo, e daqui a pouquinho você vai provar do livramento, mas os seus inimigos vão provar de uma grande justiça, porque Deus vai tocar, abasto e decanta, porque Deus vai parar, Deus vai fazer da forma dele, viu minha filha? Ele vai lhe dar estrutura, porque vai ser forte a justiça que ele vai fazer. Daniel saiu intacto de dentro da cova dos leões. Os teus inimigos estavam esperando chegar uma notícia de derrota na sua vida, de divórcio, de morte, de enfermidade, de destruição, mas o Senhor te trouxe aqui para te falar que o laço quebrou e você escapou. Eles estão aguardando, mas eles não vão receber a notícia de desastre, de derrota da sua vida, porque Deus quebra o arco, despedaça a lança, rabasto e decanta, e diz para você, minha filha, aquietai-vos e vede o livramento, porque eu sou Deus que te livre e não permitirei com que os teus inimigos tenham êxito contra a sua vida. Deus não deixou com que os leões tocassem em Daniel. Para Daniel foi livramento, e para pessoas que estão me ouvindo agora é livramento. Podem até ter feito uma cova para você. Podem até ter colocado leões famintos para te tragar. Podem até ter armado a sua morte, porém o Senhor te trouxe aqui para te falar que tem diferença na vida daquele que serve a Deus, na vida daquele que não serve. Você vai observar o contraste. Daniel entrou na cova, passou a noite toda naquela cova, irmãos, e nenhum leão ousou a tocar em Daniel. Sabe por quê? Porque a noite toda Daniel estava na companhia do anjo do Senhor, fechando a boca do leão. Daniel teve uma linda e grande experiência dentro daquela cova. E a Bíblia diz que quando o rei pela manhã chegou ali, aleluia, ele perguntou, será que o teu Deus que tu serve continuamente tenha podido livrar-te do poder dos leões? Será que ele pôde livrar você do poder dos leões? Será que valeu a pena, Daniel, guardar tanta fidelidade com esse Deus? Aí Daniel responde lá de dentro, aleluia, que Deus havia enviado o seu anjo e havia livrado ao seu servo, e havia livrado a ele porque não havia achado falta nele. Deus está dizendo para você, eu ainda dou livramento ao que me pertence, eu ainda mostro que eu sou na vida daquela que me pertence. Daniel saiu da cova e ninguém tocou nele, nenhum fio de cabelo foi tocado, aleluia, nenhum braço, nenhuma perna, nada foi tocado. Os leões não comeram nada, aleluia, do corpo de Daniel. Daniel saiu dali intacto, porque Deus o guardou, porque Deus o livrou, porque Deus protegeu. Assim Deus está fazendo na sua vida. Deus está dizendo para você, 1000 pode cair ao teu lado, minha filha, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque eu sou Deus do livramento na sua história. E a Bíblia diz que aqueles homens que fizeram um decreto contra a vida de Daniel, aqueles homens que levantaram toda aquela situação, irmãos, aleluia, para tentar destruir a vida de Daniel, agora iriam pagar um alto preço. Você vai observar que o rei ordenou para que fossem lançados aqueles homens, versículo de número 24, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Nós vamos observar que Deus aqui, aleluia, ele fez uma grande justiça usando o rei Dário. O rei Dário foi um instrumento, aleluia, para fazer uma justiça.
Porque Deus, irmãos, ele não deixa pra lá. Não tem esse negócio de, toquei em fulana e ficou pra lá. Não, ainda mais em servo do Senhor. Você pode saber que pode passar os anos, pode passar os meses, os dias, mas uma hora a conta vai chegar. Porque Deus é justo, irmãos. A Bíblia diz que não somente esses homens, mas os seus filhos, as suas mulheres, toda a sua casa pereceu. Você vai observar aqui, aleluia, no versículo de número 24 mesmo diz que eles foram trazidos e eles foram lançados na cova. Eles, seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles. Eles não haviam chegado no fundo da cova, irmãos. Os leões destruíram esses homens, esmigalharam todos os ossos dele, das suas mulheres e dos seus filhos. Porque Deus livra, olha que diferença. Daniel entrou na cova, passou a noite toda, irmãos, e nenhum leão tocou nele. Já esses homens, que eram homens ímpios, homens maus, que se levantaram contra a vida de Daniel, que fizeram sentença contra a vida de Daniel, eles chegaram, irmãos, não chegaram nem no fundo da cova, eles chegaram dentro da cova e já começaram a ser destruídos. Porque tem diferença, aleluia. Às vezes a gente olha e vê as circunstâncias tão desfavoráveis e pensamos, será que vale a pena? Né? Às vezes vem uma síndrome de Asaf sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, porque nós somos seres humanos e pensamos, será que vale a pena continuar sendo fiel a esse Deus? Será que vale a pena continuar servindo ao Senhor? A gente vê tanta injustiça acontecendo e Deus está dizendo, sim, minha filha, vale a pena. Vale a pena porque para todas as coisas há um tempo determinado e quando confiamos inteiramente no Senhor, quando colocamos diante do Senhor os nossos medos, as nossas frustrações, as injustiças que vivemos, as calúnias, você pode ter certeza que vai chegar um tempo em que Deus próprio vai responder, em que Deus próprio vai fazer justiça por você. O próprio Deus, irmãos, foi quem fez justiça por Daniel. E Deus está dizendo para você, eu sou o Deus que faço justiça por você. Eu vi toda a injustiça. Tá pensando, irmãos, que Deus não viu? Tá pensando que Deus é indiferente àqueles problemas, àquelas dificuldades que você enfrentou? Teve pessoas que ficaram com crise de pânico, de ansiedade, depressão, por causa de perseguições, por causa de gente com inveja que se levantou contra você. E eu vou te falar uma coisa, não foi somente os homens que lançaram a Daniel na cova que pereceram, mas foram eles e toda a sua casa. Tem pessoas que têm que ter cuidado. Porque Deus é amor, mas é justiça e Deus toca em tudo, viu, irmãos? Deus não tem esse negócio de eu vou tocar só aqui porque eu sou limitado. Não, Deus não é limitado. Deus é ilimitado, então ele toca no que ele quiser. Rabai, charamantio e decanta. Ele faz o que ele quiser. E através dessa palavra ele está dizendo para você, aleluia, eu estou desfazendo o que foi feito contra a sua vida e estou trazendo uma sentença sobre aqueles que se levantaram contra você. Declare comigo, meu Deus é justo. E ele vai trazer para os meus inimigos uma paga. O meu Deus é justo e ele vai trazer para os meus inimigos uma paga. É Deus, irmãos, quem faz justiça. Não é você, você não precisa discutir, você não precisa fazer nada, é somente entregar nas mãos do Senhor. É somente confiar que o Todo-Poderoso viu toda a injustiça que você viveu, que o Todo-Poderoso viu tudo o que você enfrentou, tudo o que você passou e a partir de agora os teus olhos vão contemplar a justiça de Deus. Todos puderam ver que Deus livrou a Daniel, mas que esses homens que fizeram mal contra a vida dele foram lançados dentro da cova. Vai ter gente que fez o mal contra a sua vida, que vai pagar um alto preço, porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Tem muita gente que prega que Deus é amor o tempo todo, mas não, irmãos, Deus também é justiça. A palavra de Deus está recheada de justiças que Deus fez por amor dos servos dele. Deus está dizendo para você, você é minha serva, você é o meu servo, eu vi toda a injustiça que te fizeram e eu vou cobrar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra e por essa justiça. Coloque o pedido de oração nos comentários que nós vamos estar orando, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, para te agradecer, Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é justo, Pai. O Senhor é um Deus de justiça, Pai, me revela o Senhor nessa palavra de livramento, porque o Senhor livra o seu povo e faz justiça, meu Deus amado, por aqueles que clamam a Ti, Deus. Tu viu, Senhor. O Senhor viu, Rabasto, decanta todo levante. O Senhor viu toda a calúnia. O Senhor viu toda a difamação. O Senhor viu tudo aquilo, Pai amado, que as pessoas fizeram contra a vida do teu servo e da tua serva, pessoas com inveja, pessoas que não suportam ver o crescimento, pessoas que não suportam ver a felicidade, mas o Senhor é um Deus justo, Pai, que livrou a Daniel. O Senhor também vai livrar o meu irmão e minha irmã, vai livrar a família, vai livrar o casamento, mas aqueles que fizeram a sentença vão pagar um alto preço, Pai, porque não tem como, Pai amado, alguém colher, aleluia, aquilo que não plantou, Pai. Se plantou coisas boas, vai colher coisas boas, mas se plantou coisas ruins, vai colher coisas ruins. Esses homens colheram a maldade que eles plantaram.
plantaram, assim como inimigos do teu povo colherão, Pai, a maldade que eles plantaram. Pessoas plantaram maldade, pessoas se levantaram, meu Deus amado, para tentar destruir a família, a vida, a casa, a história dos teus servos. Por isso o Senhor diz através da tua palavra que o Senhor não vai deixar por isso mesmo, mas que o Senhor vai se levantar para fazer justiça. E a tua justiça, Senhor, não é a nossa. Nos prepara, nos dá estrutura para ver a tua justiça, para ver o que o Senhor vai fazer, Senhor. Que possamos saber que é tudo para a glória do teu nome. Pai, vai curando o teu povo, vai libertando, vai restaurando, vai restituindo, vai abrindo porta de emprego, vai fechando a sepultura, vai desfazendo todo o mal. Que todo laço, toda armadilha, toda ferramenta, toda arma preparada, toda seta, toda retaliação caia por terra, Senhor. Guarda o teu povo, Senhor, e continua conosco. Nós queremos que o Senhor Deus, que libera através dessa palavra um livramento e justiça. Se eu te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba de Deus livramento e justiça. Declare comigo: eu recebo dos céus livramento e justiça. Eu recebo dos céus livramento e justiça. Deus vai trazer livramento para você e vai fazer justiça para que os teus inimigos saibam que você serve a um Deus vivo. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.